Olá, gente querida! Estamos nós aqui em mais um episódio podcast Troca de Experiências. Gente, voltamos e voltamos com tudo. Ficamos meio paradinhos, mas desistir nunca. Nós estamos aqui de volta e voltamos com tudo mesmo, né? Bombástico. Nós estamos aqui no Estúdio 5 com o meu amigo Bruno Dortas e também com a Slim Concept, que juntos são os patrocinadores oficiais do podcast Troca de Experiências. Comigo, Priscila Mara, que estou aqui para servi-los. E nós estamos hoje, gente, com ele, né? Custamos a conseguir uma data, né, que vinculasse, porque realmente ele é uma pessoa, assim, de uma ocupação, e eu vou falar para você, quanto mais ocupado ele está, mais seguro a gente fica. Que gracinha! Então, gente, é o delegado. Até um tempo atrás, eu vim me questionando, né? Porque a gente falava assim, existe uma pessoa é só mais uma pessoa, mas a pessoa é a pessoa. E nós estamos diante dele, que se tornou o delegado, né? Carlos Guimarães, da nossa cidade, da nossa querida Itaperuna, que hoje como é que fala? Acompanha nas redes sociais, virou fã, deve ter até fã-clube, doutor. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no podcast Troca de Experiências. Obrigado, eu que agradeço aqui a receptividade, essa disponibilidade também, e nos receber tão bem aqui no seu estúdio, para trocar experiências, né? Experiências que a gente adquire nesses longos anos todos na polícia. E o que a gente mais tem para contar é história, contar experiência, contar coisas boas, coisas ruins, histórias engraçadas, histórias... É um misto, né? É um misto, de emoções. De emoções. De emoções. E como eu venho sempre falando, essas emoções, elas vêm e, na verdade, a gente aprende muito. Até hoje nós aprendemos. Por mais experiência que nós tenhamos ao longo da caminhada, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente, sempre tem alguma coisa que mexe com o nosso coração, sempre tem algo a mais para contar, para dizer, né? Logo que eu quis entrar para a polícia, meus pais não foram contra, não quiseram e tal, porque eu sou filho de militar e de uma jornalista, olha, né? Que bacana, eu ia perguntar. A gente vai falar então, sobre isso também. Aí o que acontece? Nunca quiseram que eu fosse ser policial, por aquele estigma todo que tem na profissão, com relação à violência, etc e tal. Sim. E mais uma coisa, meu pai me falou, eu guardo isso até hoje, que eu ia saber de coisas, eu ia ter experiências que meus amigos que não eram policiais sequer iriam acreditar, sequer jamais iam passar na vida. E realmente, posso falar, ao longo desses 23 anos na Polícia Civil, tem muita história, tem muita coisa bacana, muita experiência vivida, e a gente percebe que isso é uma vocação, né? Isso é uma vocação, a gente está nessa missão, né, a nós confiada por Deus. É óbvio que a gente escolhe a profissão, mas é uma missão, né? Sim, pois é. Muitos saem no início, não prosseguem, mas quem fica e fica esses anos todos fazendo aquilo que faz com maestria, com amor, né, você percebe que você é um instrumento de Deus na vida de algumas pessoas, você resolve problemas para essas pessoas. Sim. E a gratificação maior é para você. Você ajuda, mas na verdade quem é ajudado é você. A satisfação pessoal não tem preço, não tem preço. A gente agradece todo dia, e quando a gente para pensar na nossa vida, na nossa família, a gente fala, Deus, muito obrigado, eu não tenho problemas. Eu não tenho problemas. Então continua sendo esse instrumento que você é nas nossas vidas, para que a gente tenha sempre força de vontade para prosseguir e poder ajudar as pessoas. É isso que a gente faz. Nem todo dia é um dia bom, nem todo dia é um dia fácil. Nem todo dia a gente quer estar. Exatamente. Vocês perceberam nas últimas semanas aí que foi correria, né? Muitas emoções, fortes emoções, ocorrências de repercussão, casos assim que chocaram o país, casos que mexem com o nosso emocional. Naquela semana, daquele fatídico caso também de Comendador Venâncio, depois eu precisei fazer massagem para reduzir a tensão. Inclusive, estávamos agendados para a semana passada, e por causa desse caso, né, pelo fato acontecido, né, a gente precisou cancelar. O senhor entrou na ativa, foi algo
Exatamente. É uma situação. Exatamente. E o senhor chega a ser quase que incrível, né? Porque eu construí algo aqui em cima da história, né? Pesquisei o máximo que eu podia, né? E fui pelo coração, porque também carrego uma vocação. E a primeira pergunta que eu ia fazer, o senhor desconstruiu ela, eu vou ter que mudar. Fica Ao vivo. Fica à vontade, o programa é seu, a gente tá aqui pra bater um Muito papo. obrigada. Eu tô acostumado com entrevista, com bate-papo, Isso é bacana. né? Por E tô quê? aqui para informar. Olha só, eu ia perguntar para o senhor o seguinte: é por opção ou motivação? Mas vou ter que perguntar, vou ter que reformular. Opção ou chamado, essa coisa da vocação? Deixa eu explicar como é que foi um pouco da minha história lá atrás. Eu falei, né? Sou filho de militar. Sim. Meu pai é coronel do Exército, tá reformado, tá na reserva há muitos anos já. Eu tô com 48 anos, ele tá com 78 anos, mas tá vivo ainda, tá lúcido, tá bem. Um abraço para ele, então. Mora, seu Aloísio, Seu Aloísio, um abraço pro senhor, gracinha. O vovô Nino, né? Vovô, que bênção. Enfim, e a minha mãe, Valéria, né? Jornalista por formação também. Eu fui aluno de colégio militar, né? Ao longo da vida, a gente morou em muitos lugares no Brasil, né? Por causa da profissão do meu pai. Sim. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Com 5 anos a gente foi para Porto Alegre. Depois de um tempo a gente mudou para Resende, que é interior do estado do Rio. Moramos lá na MAN, na Vila Militar ali da MAN. Fomos para Brasília, depois voltamos para o Rio. Então, cada lugar que a gente vai morando, né? A nossa família mesmo era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que também é policial civil, trabalha lá no Rio, na Delegacia do Recreio, Carlos Eduardo. São só os dois. Só nós dois homens. E então eu sempre fui aluno de colégio militar. Comecei no Colégio Militar de Brasília, na 8ª série. Fiz a 8ª série primeiro ano no Colégio Militar de Brasília. Depois, quando a gente foi para o Rio, eu fui para o Colégio Militar do Rio, né? Sim. Ali na Tijuca, no Maracanã. Uhum. A gente até morava ali perto, né? Que meu pai tinha apartamento ali perto. Ainda mora ali perto, né? E estudei ali no 2º ano. No 3º ano, eu fiz uma prova da SpaceX. Aí fui ser aluno da SpaceX em Campinas. Fui ser aluno lá da Escola Preparatória de Cadete do Exército. Ah, foi bom o senhor explicar. Então, a SpaceX é a Escola Preparatória de Cadete do Exército. Né? É um passo para ir para a MAN, para ser cadete, né? do Exército. E aí me formei lá, depois não quis seguir carreira militar, saí, e aí tinha que fazer uma escolha. Eu vou fazer o quê? E me identifiquei com direito, me identifiquei com a área de humanas, entendeu? Mas no direito também tem um leque de opções. Você tanto pode advogar, quando pode fazer serviço público, pode fazer concurso público, pode ser. E no concurso público tem várias opções. Aí eu juntei meio que o útil com o agradável. Eu queria uma coisa que tivesse aquela operacionalidade do exército, do militarismo, mas não fosse tão militar como eram as Forças Armadas antigamente. Porque né, eu fui militar na década de 90. Então ainda estava muito recente, né, a parte ali da Constituição, que é de 88, né, a gente saiu do regime militar, então tudo muito recente, tudo muito novo, né, e o militarismo em si não me atraía muito, né, eu gostava da parte de armamento, de tiro, ordem unida e tal, mas tinha umas picuinhas quando você é aluno, e eu era aluno da SpaceX, aí eu era carioca, aí já tem um certo preconceito com o pessoal de lá. Eu era filho de oficial, aí era flamenguista, ou seja, tinha uma certa perseguição, né? Não que isso fosse influenciar, mas implicava com tudo, o sapato tem que estar minimamente, extremamente engraxado, o cinto todo limpo, a farda impecável. Para um menino de 16 anos, que eu fui para lá com 15 para 16 anos. Deus. Eu era muito novo. Muito novo. E eu via a minha mãe sofrer, que eu sou o filho mais velho, então... Logo o filho mais velho sai com 15 anos para 16, vai morar numa outra cidade, num quartel, militarismo. Ai, a gente sofre mesmo. A mãe sofria, e eu sentia isso. É óbvio que entendia que foi uma escolha minha, mas depois deu tudo certo, acho que o Papai do Céu ajeitou as coisas. É o senhor que hoje botou juízo na minha cabeça. Vai fazer direito, meu filho, vai fazer direito, vai seguir teu rumo. E aí no direito... Quando eu entrei na faculdade, já identifiquei com penal e processo penal. Eram 2 disciplinas que me atraíam. Gostava, e ainda gosto, né? Ainda gosto muito, gosto bastante.
Então eu decidi fazer concurso para delegado de polícia, né? Ao final da faculdade, enfim, comecei a estudar para concurso público. E nesse meio tempo, também queria sair da asa dos meus pais. Não queria ficar... Isso já qual a idade? Eu já tinha 20 e poucos anos, me formei em 2000, 23 anos, vamos botar mais ou menos essa faixa de idade. Mas já queria sair de casa, já queria ter minha independência. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Aí trabalhei em loja, fui estagiário de escritório de advocacia, sempre me virei. O negócio é não parar. Trabalhei no Detran. E aí nessa época que eu trabalhava no Detran, que eu comecei a estudar para concurso. Só que não saiu o concurso de delegado. Aí depois, quando saiu, eu fiz uma vez, aí não passei por uma questão Meu Deus. na prova discursiva. Mas aí passei para oficial de cartório. No ano de 2001, passei para oficial de cartório, que é escrivão da Polícia Civil. E aí entrei na Polícia Civil como oficial de cartório. E tudo assim muito complexo, né? Tudo, mas nunca foi fácil, né? Na época não tinha internet, na época eu tinha que ver pela folha dirigida na banca de jornal, o edital de concurso. Não tinha essa facilidade de materiais, era tudo muito escasso. Então você tinha que se virar, correr atrás. Foi o que eu sempre fiz. Mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso, dificultoso, mas isso não me impediu de seguir o meu sonho. Então, quero ser policial, quero ser delegado? Fui atrás. Palavra bacana, gente. Tomara que tenha um monte de jovens escutando isso. É isso aí, e que sirva de exemplo para eles também. Sim. Nada vem fácil do céu, né? Os pais sempre me ajudaram com tudo que eu precisava, um estudo, nunca faltou nada nesse sentido, né? Mas quem tem que sentar na cadeira e estudar, quem tem que correr atrás é você. É isso aí. Ninguém pode fazer por você, Não. entendeu? Eu tenho um ditado comigo que é mais ou menos isso. Se não eu, quem por mim? Não tem como. Bacana, vou anotar, gostei. Anota aí, né? Se não eu, quem por mim? Quem por mim? Alguém tem que fazer isso. A pessoa tem que ser eu. É isso aí. Tem que ser eu. Então, passei para oficial de cartório, que é o antigo escrivão da Polícia Civil. Aí fui trabalhar na delegacia de Angra dos Reis, no sul do estado. Olha! Fiquei lá 4 anos. Aí trabalhava e estudava. Foi o primeiro plantão de final de semana da polícia. E, graças a Deus, né, consegui pegar esse plantão. Então, eu trabalhava 3, folgava 11. E na minha folga, corria atrás, fazia cursinho, estudava. E depois voltava a trabalhar. E quando fala assim de trabalho e estudo, tem muita gente, porque eu não tinha essa noção, né? Até pouco tempo eu não tinha essa noção. Quando fala assim, eu trabalhava e estudava. Tem gente que acha que é simples assim. Gente, não é, tá? Você administrar isso tudo em 24 horas não é tão fácil assim, estudar e trabalhar. Sem dúvida que não. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é impossível. É possível, sim. Não é impossível. Você consegue fazer sim, com um pouco de esforço, um pouco de disciplina e dedicação. Disciplina. E força de vontade, sabe? Quando você quer muito uma coisa, ninguém tira da sua, da sua meta. Nada para. Quando você quer, eu queria muito, sabe? Queria muito. Por mais que eu já tivesse passado nesse concurso, passei em outros tantos concursos também, né, ao longo da vida, né? Mas esse foi um dos primeiros. Então, quando você quer uma coisa, você não desiste. Então, eu já tinha ali um porto seguro, que era um emprego público, ganhava direitinho, razoavelmente bem, já estava, né, estabilizado, mas ainda não dá para sair de casa. Era ainda pouco para sair de casa, né? E essa independência, ela estava amadurecendo. Essa vontade de querer vencer na vida estava crescendo. E eu estudava, o tempo que eu podia eu estudava. Estudava. E aí sim foi, né? Nesse meio tempo, fiz um segundo concurso para delegado, aí fui para a segunda fase, que é discursiva. Aí não passei na segunda fase, né? Não passei na segunda fase, mas não desisti. Aí continuei estudando, aí saiu o concurso para agente da Polícia Civil de Brasília. Aí eu fiz. Eu passei entre os primeiros lugares. Mas já estava mais maduro no estudo. Sim. Então fui para Brasília, que lá o salário é melhor da Polícia Civil. Lá o salário é igual da Polícia Federal. Então, eu fui para lá. Aí, minha meta seria, olha, lá em Brasília eu vou juntar um dinheiro, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou passar para delegado e vou voltar. E assim foi. Fiquei 2 anos em Brasília, estabeleci essa minha meta, morei com amigos que eram policiais também, dividia uma casa lá, então saía mais barato, consegui fazer tudo. Juntei dinheiro, fiz minha pós-graduação e passei para delegado em 2007. E aí tomei posse em 2008, tô aí como delegado há 17 anos já. 23 na polícia, 4 aqui no Rio como escrivão, 2 em Brasília como agente, 17 como delegado. E de lá pra cá também não foi fácil, né? Ainda tô lutando, ainda é uma luta diária, sempre
É uma luta consigo mesmo, uma luta por aperfeiçoamento, uma luta para você sempre se manter ativo, porque não é fácil, né? A nossa profissão não é fácil. Você tem muitos desafios, né? Principalmente quando você é delegado titular do interior. Interior. Isso é interessante. Eu ia fazer essa pergunta eu não também. sou do interior. Eu era da capital, trabalhava lá, fiz uma vida profissional inicial ali como delegado na Baixada Fluminense. Sim. Então, trabalhei em muitas delegacias ali. É de um extremo a outro extremo. Exatamente. Porque capital e interior é muita. E lá funciona de forma diferente, porque lá o delegado titular, e eu fui delegado titular muito rápido, né? Tão logo entrei como delegado, por já ter experiência profissional na polícia, seja a parte burocrática como escrivão, seja como agente que trabalhava na rua fazendo investigações, você adquire uma experiência muito boa. Então, eu já tinha 6 anos como agente, de uma forma geral. Então, você já sai na frente dos colegas de turma que não eram policiais. Então, você acaba se destacando. Você já vai ali, já entra como delegado, com outra visão. Tô falando que não é impossível da pessoa se destacar logo de cara como delegado. Não tô falando isso. Tô falando da minha história. Foi essa colocação que eu fiz aqui logo no início, porque a gente ouve se falar, né? Não tô dizendo só dessa profissão de delegado, eu tô dizendo na vida. Né? A assistência social, até prefeito, tem gente que passa batido. Sim. Né? Não é uma questão... como é que eu posso colocar? É uma questão pessoal mesmo, de decisão, sim. Né? De fazer acontecer, de não só sobrevivência. Não, você resolveu construir uma história, deixar um legado, e hoje é um delegado. E hoje em dia, Priscila, o que acontece? Eu percebo cada vez mais que experiência conta mais do que currículo. Às vezes é óbvio que o currículo é bom ter, né? Mas experiência de vida, de vivência, de profissão é muito mais importante do que um conteúdo... Essa coisa de um diploma. Exatamente. Essa questão de vocação não é coisa que a gente adquire sentado na cadeira. Não. Então, e principalmente quando se descobre que é por vocação, eu acredito que isso tenha alavancado. Porque a gente consegue, é perceptível, a gente sente. Né? A gente se emociona junto com o senhor, a gente acompanha pelas redes sociais e isso toca o coração. E eu costumo dizer que depois que toca o coração, principalmente o povo do interior, a gente é muito simples, né? De uma base muito simples. Então, assim, essa simplicidade traz também uma pureza muito grande. Então, tocou o coração do povo, na hora que o senhor gritar, se o senhor... né? Der um grito, todo mundo vai pegar na sua mão. Assim como a gente percebe que o senhor chegou pegando nas nossas mãos. O senhor não sabe como isso fez uma diferença para a gente, ter esse acesso. Sim, sabe? Eu percebo isso e eu também sou uma pessoa muito sensitiva. Eu percebo a bondade, a maldade nas pessoas e isso facilita o trâmite ali na seara policial. Você conversa com as pessoas... Eu também sou um cara muito simples, muito humilde. Sim. Você só de conversar com as pessoas, você já interpreta o que está acontecendo, onde você pode ajudar, onde você pode ir, onde você pode chegar. Isso, para mim, assim, é como se fosse um dom. É um dom. Entendeu? E graças a Deus, eu tô nessa profissão que, se tivesse outra também, ia ser da mesma forma, né? Só que a gente não nasce aprendendo, a gente vai aprendendo por experiências, troca de experiências, né? Vividas, com outras pessoas. Né? E foi o que eu fiz antes de ser delegado. Sempre que eu podia, no meu trabalho, a gente lida com experiências boas e ruins, né? Coisas certas e coisas erradas das pessoas. Então, eu filtrava. Tudo aquilo que era bom fosse acrescentar algo na minha formação como policial, eu introjetava para mim. O que era ruim, e você tinha que passar, tinha que verificar, eu simplesmente abolia da minha trajetória, porque eu não queria aquilo ali para mim, porque não ia me fazer bem, nem era o certo a ser feito, entendeu? Sim. Tô dizendo que na polícia só tem coisas boas ou coisas ruins. Não, tem dos dois. Claro. Tá? A gente não é hipócrita nesse sentido. Mas por óbvio que se você quiser ser um bom profissional, uma pessoa respeitada, né, é óbvio que tem que seguir a legalidade, tem que seguir princípios, tem que ter valores. Não tem como não ser assim.
Entendeu? Tem como não tem como não ser assim. É porque eu acredito que, não sendo assim, a própria pessoa limita a sua carreira. Sim. E você cria pra você uma máscara. Você não é, eu não. Eu vou de peito aberto, Exatamente. de coração aberto e alma lavada. E porque tudo que é de verdade É tem isso aí. espaço. tudo que a gente procura fazer, e eu não faço nada sozinho, tá? Quando eu falo de mim, eu tenho toda uma equipe por trás. Olha que bacana. Eu tenho uma equipe por trás. O delegado é um porta-voz, é um gestor macro, principalmente o delegado titular, né? Tem o delegado adjunto ali que me ajuda bastante. Inclusive, estava de férias e essas 2 semanas foram bem pesadas para mim. Porque além de administrar a delegacia sozinho ali, eu tive que estar plantão por todos nós. Ou seja, então, nós, é o que eu falei, eu precisei realmente de massagem, sim, para dar uma relaxada no corpo, né, no físico. E a gente também tem que se cuidar, né? Sim. Praticar esporte, cuidar do corpo e da alma. Uma coisa que eu aprendi no militarismo, na escola militar, tinha uma frase lá no Colégio Militar do Rio, né? Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã no corpo são, né? Então, é isso que eu procuro levar para a vida, né? Eu tenho cara de menino, mas eu tenho 48 anos já. Isso aí 48. pode não parecer, mas por quê? Porque eu me cuido, porque pratico esporte, porque eu, depois que saio da delegacia ali, eu deleto essas coisas ruins da minha vida. Isso é muito bom, A gente tem que gente. filtrar, não Tem pode, que sabe o filtrar. quê? Uma coisa também que é lição de vida. A gente não pode levar o personagem pra cama. Já dizia a isso música aí. do Lulu Santos. Nossa, A gente forte. não pode levar. Eu não sou só delegado, não. Sou delegado trabalhando aqui na delegacia, em prol da população, defendendo a comunidade, beleza. Sim. Mas depois, quando eu chego em casa, eu sou pai, eu Gente, sou marido, E é isso aí. tô na Tem rua. família. Gracinha, né? Gracinha, gente. A esposa é linda, linda. Família linda. E a gente aprende a amar isso tudo. Sim, Não só a pessoa, sim, né? sim. Mas eu disse isso aqui nos bastidores e vou repetir. Há uma cobertura sobre vocês. Assim como o senhor trabalha com uma equipe, também, Deus também é parceiro. Sabe por quê? Porque Tem a gente todo é bom para as povo. pessoas. Exatamente. Até para bandido, a gente não maltrata, a gente não distrata. É o ser humano ali. É outro ser humano. Ele vai pagar de acordo com a lei humana ali. Vai ser preso, vai ser submetido a um julgamento, é direito dele, Sim. etc e tal. Ou seja, eu nunca recebi uma ameaça na minha carreira policial. Por quê? Porque nunca humilhei ninguém, nunca distratei ninguém. Entendeu? Às Olha vezes que você tem que lindo, falar gente, firme. Isso é muito forte. Às vezes você tem que falar firme. Sim, Com propriedade. com certeza. Entendeu? A gente Não deixar entende. ninguém tripudiar de você nem da tua equipe. Entendeu? Isso aí tem Sim, como a gente mas fazer. há uma diferença entre É isso aí, firmeza e É ignorância. ignorância. Ninguém tá ali pra humilhar ninguém. Eu acho que o povo também conseguiu já evoluir quanto a essa Sim, parte. sim. Porque você ser ignorante, arrogante, Sim. a pessoa logo percebe. Não tem Nós mais somos- espaço hoje em dia, né, Priscila? Não. Hoje em dia a gente tá no século XXI. Então, as pessoas têm muito estigmatizado aquele tratamento truculento de polícia. Olha pra minha cara, eu não tô nem em cara de policial. Não Né? sou. A gente trata todo mundo com dignidade, seja Pois quem é, for. mas aqui, pelo menos aqui em Itaperuna, é um diferencial. Porque até então a gente tinha o povo em si, né? Tem um olhar para cada situação. E o Sim. senhor trouxe uma visão diferenciada, até como pessoa, né? Porque quando o senhor, até nas entrevistas que são feitas com o senhor, essa coisa da naturalidade, né? Dessa simpatia, o senhor. Pelo que o senhor disse, o senhor ouviu muito, mas o senhor é muito bom de oratória. A gente sabe que houve um treinamento, mas tudo é vocacionado, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. E essa sua trajetória acadêmica e profissional, o senhor está contando esse trajeto, eu não quero cortar isso. Vai, abre o seu Não, coração para a gente. Ainda Essa verdade, diferença né? de capital para interior. Deixa eu contar então um pouquinho como é que foi meu início como delegado ali. E o casamento né? também, eu quero o saber. casamento, sem dúvida, sem dúvida. Logo que eu passei para delegado, Sim. eu fui lotado na delegacia de Japeri. Foi minha primeira delegacia como delegado, né? E minha primeira titularidade também, né? Nossa. Não foi na mesma época, né? Foi tempos depois. Eu, em 2008, entrei como delegado adjunto da doutora Tércia. Tá até hoje na ativa, tá na corregedoria lá na capital. Um abraço para ela, se estiver vendo a gente aqui. A abraço. doutora Tércia foi uma mãe para mim, logo que eu entrei. Trabalhei, inclusive, com o doutor Giniton,
do caso lá do Marielle. Era meu parceiro da minha turma e meu parceiro de plantão, né? Trabalha na mesma delegacia que eu. Que bacana. Ele veio de São Paulo, morou ali um tempo na Baixada Fluminense, Um trabalhava leque comigo. mesmo, né? Trabalhava comigo ali, em Japeri. E logo depois a gente rodou um pouco ali nas delegacias da Baixada, na Zona Oeste, até que em 2009, salvo engano, eu já na delegacia de Itaguaí, deixei de ser adjunto para ser assistente, uma delegacia que era uma central de flagrante, você tinha um delegado titular, tinha os delegados adjuntos que tiravam plantão e tinha eu como assistente, Sim, depois que era o braço senhor... direito do delegado titular. Tá, vou fazer um pequeno corte. Depois o senhor só fala essa ficha técnica, como funciona? Essa coisa de delegado titular. Posso falar tá? agora se você quiser. Como é que funciona isso? Porque o nosso povo não sabe. O delegado titular, ele é o gestor da delegacia. Ele é o chefe da delegacia, digamos assim, né? Só que no interior funciona um pouco diferente. Em algumas delegacias só tem o delegado titular. Então ele faz tudo, né? Ele é o gestor, ele administra a delegacia, também tira plantão. Na delegacia de Itaperuna, por exemplo, somos 2 delegados. Eu, o titular, né? E o doutor Gabriel, que é meu adjunto, do último concurso. Tá? 1 ano e meio, mais ou menos, como delegado. Tinha trabalhado já no Ministério Público como assessor do promotor de Cambuci. Eu até o conheci quando eu estava titular de Cambuci, delegacia de Cambuci. Tempos depois a gente se encontrou, eu agora como chefe dele aqui na polícia, ele como delegado já. Muito legal. Então funciona dessa forma. O delegado adjunto, ele é o plantonista, ele tira plantão, né? Tem o delegado assistente, algumas unidades têm, outras não. É mais difícil você ter assistente no interior, porque tem pouca gente, tem poucos profissionais. De acordo com o número tem delegacias maiores, normalmente tem assistente, mas não no interior, na capital e na Baixada tem mais, entendeu? Porque lá a demanda é muito maior do que o interior. Sim. Mas todas têm um delegado titular, entendeu? Por exemplo, na atividade, a doutora Ivana, que é da minha turma também, minha colega, ela é sozinha ali. Ela é titular, ela tira o plantão dela. É óbvio que tem menos demanda. A delegacia é menorzinha. Então é mais suave. Por ser menor, o senhor tem essa percepção que realmente não há uma necessidade. Sim, ali o julgo é mais suave, porque as ocorrências são menores, são raras. Tem delegacia que são tão pequenas que um delegado responde por 2. Já aconteceu comigo, por 2 vezes. Quando eu tive em Quissamã, respondia por Quissamã e Conceição de Macabu. E também quando eu estava em Talcara respondia por Talcara e São Sebastião do Alto. Então nessas 2 vezes acumulava delegacia, entendeu? É bem mais suave. Delegacias maiores, de porte médio ou porte grande, como a de Campos, Macaé, até aqui Itaperuna mesmo, que é porte médio, né? Pádua, já são maiores. Mas Pádua é um delegado só. Dr. Zé Paulo também é do meu concurso, da minha turma. É muito bom conhecer os nomes, né? Por trás de quem carrega esse distintivo. O bom é que eu aqui no interior trabalhei em muitas delegacias. No Norte e Nordeste Fluminense. Então, eu conheço muitas pessoas, conheço muitos agentes, muitos delegados também. Que bom ter uma história, muitos amigos. O delegado agora é delegado, como que fala? O quê? Adjunto? Adjunto do Gabriel? Pois é, conheceu lá atrás, agora estão juntos, né, nessa parceria. Como é bom construir uma história positiva. Com certeza. Por onde eu passo, eu vou deixando amigos. Eu tenho amigos até da Baixada Fluminense até hoje. Amigos não da polícia, tá? Da polícia também, mas fora da polícia, pessoas que eu ajudei, entendeu? Pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, eu tenho contato até hoje, né? Dou bom dia até hoje, né? Bacana. E não sai do meu coração, porque tiveram histórias que, de certa forma, nossas vidas se cruzaram, a gente pôde ajudar essas pessoas, elas são gratas até hoje. A gente é grato também por conhecê-las e por aí vai. Sim. A vida é feita disso, né? Isso. A gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, a gente vai vendo que isso é que importa. Isso que vale. Isso que vale, é ter amigos e história para contar. É verdade. Né? Então, continua aí nessa formação do time. Então, aí o que acontece? O delegado adjunto, normalmente é o plantonista, tira plantão ali. Depois vai embora para casa, depois seu plantão. Tem o assistente, delegacia de porte maior, aquele que é o braço direito do delegado titular, fica mais responsável por inquéritos policiais, entendeu? Que faz relatório de inquérito, que representa por prisões, que vai nas operações, né? Sim. Entendeu? E tem o delegado titular, que é o gestor macro, é o chefe, digamos assim, supremo daquela unidade policial ali, né? É quem administra, quem toca a parte administrativa. Só que aqui no interior, né, por não ter muitos profissionais, tem acúmulo de funções. Aqui em Itaperuna, por exemplo, eu também tiro plantão. Eu dou meus plantões ali segundas e terças,
né? Doutor Gabriel, às quartas e quintas, né? Final de semana, sexta, sábado, domingo, era plantão diária. Aí cada delegado das unidades aqui da região de Itaperuna, a gente reveza e um final de semana para cada um, entendeu? Que É bacana, saber, é bacana, porque você acaba sabendo de o que se passa em outras unidades, sim, entendeu? Assim, é mais difícil. E por saber, de repente, fica mais fácil solucionar algumas coisas Com também. certeza, com certeza. É questão de porque lógica. a criminalidade de hoje, ela é pulverizada. Ela não é concentrada só num lugar. Não. Ela tem tentáculos em vários locais. Então, o exemplo que eu dou, antes de vir para Itaperuna, eu estava em Guarulhos. Minha segunda passagem por Guarulhos. Eu já tinha sido titular lá de 2012, quando eu vim para o interior, né? Sim. 2012 a 2015, e fiquei agora, 2023 e 2024, em Guarulhos. E tinha um criminoso ali, que está até preso, hoje comanda os seus negócios ali do presídio, infelizmente, né? E tinha tentáculos aqui, em Bom Jesus, em Itaperuna. Então, pra gente, por já conhecer esse sujeito e essas pessoas e o modo de lidar, logo que eu cheguei aqui também, já fizemos umas operações ali, algumas pessoas foram presas ligadas a ele, enfim. Então, o bom de você conhecer diversos locais é que você tem mais facilidade de entender a dinâmica da coisa. Entendendo a dinâmica do crime, a dinâmica de como é que funcionam as coisas, fica mais fácil você solucionar. Não estou dizendo que é fácil. Não. Né? Fica mais... Porque além de administrar, assim, a cabeça tem que funcionar muito bem para poder fazer uma articulação. Com certeza. Poxa. E a gente lida com várias pessoas, seja o público, que faz suas demandas, sejam os investigados, aí também tem a imprensa, tem o Ministério Público, tem a Justiça, tem a chefia, tem a Corregedoria, tem uma série de atores ali no cenário que você tem que saber administrar, igual aquele chinês equilibrista, o Mr. Shin, equilibra um prato, aquele lá tá caindo, vai lá, dá uma balançada, e até de circo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Quase numa corda bamba também, né? A gente pode até acrescentar, quem sabe. Mas aí a experiência, ela vai te encaminhando por um caminho de excelência. Você já está acostumado a fazer isso há muito tempo, há muitos anos, então, né, vão sendo trocados personagens, mas a rotina basicamente é a mesma. Por óbvio que também foi uma das minhas escolhas para a polícia, porque eu não queria ficar enfurnado em gabinete, eu não queria ficar trancafiado em audiência, eu não queria nada disso. Eu queria ter uma coisa mais dinâmica, uma coisa que eu pudesse sair para a rua, fazer operação, uma coisa que pudesse chegar na delegacia e desse uma maluquice, como foi do caso de Venâncio, que eu nem fui para a delegacia, já fui de casa direto para o local para saber. Então, o bom da polícia é isso. Aquela rotina básica existe, mas não tem uma rotina. Cada dia é um dia, cada caso é um caso. E o bacana é isso, porque faz você forçar sua mente para poder desenvolver seu trabalho, faz você gerir pessoas. O mais difícil, na verdade, é gerir pessoas. Eu acredito, mas, assim, pode ter certeza que, direto ou indiretamente, tem sido exemplo, motivação, então, tudo mas isso. Quando você já está acostumado a fazer isso, e foi o que a gente fez aqui, quando a gente chegou. A gente já sabia mais ou menos a história de alguns servidores, já trocou de posição, já botou cada um no seu devido talento, entendeu? A gente tem que aproveitar. Ninguém é completamente descartável. Sim. Todo mundo tem uma serventia, todo mundo tem uma utilidade. Nisso. Então, a gente tem que ter percepção, tem que ter essa sensibilidade, como eu falei. Sim. Tem que verificar, opa, você é bom nisso aqui, você é nisso aqui, vou te colocar aqui, tal, faz isso aqui. E você, no meu caso, por exemplo, podia ter passado por muitos setores, como policial, podia ter passado por todas as situações como delegado, né? Ou seja, você já está mais do que careca de saber como funciona, como vai fazer. Claro. Só precisa de gente, né? Sim. Tem 3 coisas que eu gosto de ensinar ali os delegados novos, quando chegam ali. Então ensina pra gente também, pode? Posso, claro. Isso aqui não tem problema, não. É claro. Até porque tem muitas pessoas que devem estar assistindo a gente aqui. Sim. Que querem fazer concurso, tem essa vocação. Eu recebi muitas perguntas também no Instagram. Como é que eu faço para estudar? Olha, eu tenho que falar, gente, do coração. Ele responde o Instagram. Vocês acreditam? Tem dia, gente, que eu não dou conta. Como é que a pessoa, depois disso tudo, né, com prato, na corda bamba, um negócio assim, ainda consegue responder as pessoas no Instagram? Foi assim, eu vou ter que confessar, né? Porque as pessoas, meu Deus, delegado, na hora que soltar a entrevista. Sabe por quê? Porque eu me preocupo com o outro. Ai. Eu me preocupo com outra pessoa. Porque eu não gostaria, né? É muito difícil. Eu não gostaria de estar no lugar da pessoa, perguntar alguma coisa e ficar no vácuo.
Ninguém gosta. Ninguém gosta. Né? Então eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. É simples assim. É simples né? assim. Mas no Instagram, voltando aqui a conversa... Pois é, e a gente vai voltar lá atrás vamos ainda. voltar, Olha vamos só, voltar. a gente foi pra frente, pra trás. É tão legal, é tão engraçado que além de dica de concurso, me parabeniza pelos casos, oram por nós. Pessoas perguntam até qual a marca do sapato que eu tô usando. Sério? Eu achei Meu aquilo incrível. Deus do E respondi, céu. na maior boa vontade, respondi, porque às vezes é uma inspiração. A gente inspira as pessoas das diversas Sim, formas. mas é isso né? que eu tô falando, de uma forma direta ou indireta, assim, alguém está sendo influencializado, assim, tem pessoas que estão sendo, ou te vendo, né? E o senhor sendo exemplo de alguma forma, outros estão assistindo, estão vendo, estão se sentindo protegidos, sabe? Hoje tem um nome, é o Delegado Carlos, né? Com uma equipe, né? Isso é muito bacana, esse reconhecimento, falar sobre o adjunto, né? Que a gente né, nem sabia muito que existia essas coisas. Eu tô falando de povo, sabe? Claro. Porque a nossa linguagem aqui é muito simples. Claro que, né, nas entrevistas que o senhor dá é uma coisa mais técnica e tudo, mas Priscila Amaro, lido com o povo. E o nosso povo vem de uma simplicidade muito grande. Então, eles têm curiosidade quanto a isso, mas têm medo de passar na porta da delegacia. Não fiquem com medo, não. Ó, a delegacia está passando por reformas agora, né? Vai ser uma delegacia nova, muito em breve. Que bacana essa notícia. Vamos reinaugurar o NUAM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, vítima de violência doméstica. Bacana. Né? Um núcleo que também abraça esses casos contra crianças e adolescentes, vítimas de abuso sexual. Olha então, vai ser uma nova delegacia, com uma nova roupagem, né? Mas só roupagem, porque a nossa filosofia de trabalho vai continuar a mesma, que é proteger as pessoas, trazer dignidade para essas vítimas, tentar fazer o nosso melhor para que marginais estejam na cadeia. E voltando aqui aos 3 dicas que eu dava para os delegados novos adjuntos, é o seguinte, olha, 3 pilares que o delegado precisa saber. O jurídico é o primeiro. O jurídico, né, é o mais fácil de todos, porque você estuda para um concurso super difícil, você que acompanha a jurisprudência dos tribunais, você que já está ligado nessa rotina jurídica há muito tempo, você vai tirar de letra, porque a prática é muito mais fácil do que uma prova de concurso. É isso né? aí. É muito mais fácil. E você vai ter que tomar decisões, você vai ser autoridade, vai ter que tomar decisões jurídicas, né? Às vezes vai ficar com dúvida, normal, no começo da carreira, mas pergunta para quem é mais experiente, um delegado mais velho, né? Para seus colegas de turma que às vezes estão na madrugada no plantão com você em outra delegacia. Isso aí, a gente troca figurinhas, é normal. Então, o jurídico é o pilar mais fácil. O segundo pilar do delegado ali é o investigativo, porque investigação, ela vem com tempo de maturidade. Né? Tem pessoas... Eu imagino. Tem pessoas que já são mais safas desde pequena. Tem pessoas que talvez não tenham sido bandidos, digamos assim, né, por obra de Deus, mas porque já tá na escola da vida há muito tempo. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que entram cruas, pessoas que não sabem muito como se portar e como fazer uma investigação, pessoas que realmente não sabem por onde caminhar na investigação. Mas aí o exemplo dos bons policiais, o exemplo dos delegados mais experientes vai te mostrar o caminho. E a gente está aqui para orientar também nesse sentido da investigação. Então eu falo, calma, a investigação vem com o tempo, você vai conseguir atingir essa maturidade, até para saber quem está falando verdade, quem está falando mentira. Isso aí é percepção e ao tempo vai ser muito enganado, tá? Você vai ser muito enganado na vida, mas depois você vai aprender. Agora, o terceiro pilar, e para mim o mais difícil, por causa da situação do Estado como um todo, né, a situação do serviço público como um todo, é a gestão de pessoas, é gerir administrativamente pessoas. Porque o Estado, a delegacia não é como uma empresa privada que eu posso contratar quem eu quiser. Tem que fazer concurso público. E o concurso público demora, e não sou eu que faço, é o Estado que faz. Depois é o Estado que aloca as pessoas nos lugares ali, nas posições. E, às vezes, não bota o quantitativo certo de pessoas que você precisa como gestor para gerir aquela unidade. Então, você, como o chinês dos pratos, em equilíbrio, você tem que gerir pessoas, você tem que alocar e realocar cada vez que tem uma licença, uma férias, a pessoa se acidenta, a pessoa sai para maternidade, enfim, são uma série de fatores, né, que você tem que se desdobrar e realocar. Às vezes não tem um quantitativo operacional suficiente, uma operação maior, aí a gente tem que se valer da nossa parceira, que é a PM. Falar nisso, só tenho a agradecer a PM aqui também do 29º Batalhão, são muito parceiros, assim, sempre que a gente precisa, né,
a gente é atendido. Um abraço aí, em nome de todo, o Coronel Fabiano aqui, em nome de todos os policiais militares, são muito parceiros, tá? E digo mais, sem eles, né, a gente viveria em estado de barbárie, tá? Porque são policiais, são homens e mulheres aguerridos que estão nas ruas aí nos protegendo 24 horas, Sim. Tá? Mas eu não tenho quantitativo suficiente às vezes. Então, é a pior parte você administrar o caos administrativo, né? Porque você não tem de onde tirar e tem que se desdobrar, entendeu? Enfim, mas isso aí tem de dar jeito. É aquela coisa, né, do líder e o liderado. Se ele tiver o seu perfil, ele vai saber. Não, então, por isso eu conto com 3 ali que são extremamente operacionais, que eu posso contar a hora que for. Se eu tiver na China e ligar para eles, tá acontecendo isso lá em Itaperuna, lugar tal, atende lá, vai que é urgente e tal, eles vão por vocação. Não é nem porque me devem nada, muito pelo contrário. A gente é só um motivo inspirador para eles, né? O fato de eu já ter sido agente, ser o chefe que eu sou, assim, bem tranquilo, né? Acolhedor, eu não me preocupo com filigrana, eu quero ter resultado. Né? Não me preocupo com o horário. Isso devia ser lição, não é só para policiais, não. Sabe, como delegado, é para a vida. Eu quero resultado e excelência no que fizer. O resto, tá de isso barba é ser feita. Liderança. Até, gente, para qualquer norte, até religioso. Sim, tem que ter essa coisa da liderança, do saber, é isso aí. E nunca esquecer que a gente está ali para servir e proteger. Nunca esquecer disso. Entendeu? Então, parte tem que ser tratada com urbanidade, com dignidade. O preso também, né? Mas é óbvio que a gente tem que pôr respeito. Nem sempre a gente ganha o respeito do preso, né? Mas tem que tratá-lo com respeito e urbanidade. Porque não vai se trocar. Afinal de contas, a gente olha com o olhar de um pobre coitado, né? Não de vítima da sociedade, porque não é. Escolheu fazer aquilo ali porque quis. Exato. Não é vítima de ninguém, da sociedade muito menos, tá? Mas, na verdade, é um pobre coitado, é uma pessoa que precisa de ajuda, entendeu? Só que a nossa missão na polícia é prender. A nossa ajuda para ele é tirá-lo daquilo ali, momentaneamente. Se vai ficar preso, se vai ser recuperado, se vai ser resgatado, aí é outra esfera, outra instituição, outros organismos que vão tentar fazer isso aí. E não cabe à polícia. Por óbvio que a gente sempre orienta, já tivemos casos também que a gente, só de conversar com as pessoas, principalmente quando são mais jovens, mais novos, né, orientá-los de determinada forma, a gente percebe que quer sair, que quer mudar. O caso da bomba. O caso da bomba, na verdade, o menino estava quase sendo preso, né? Quase sendo preso, porque até então a gente tinha um rapaz que começou a contar várias versões para várias pessoas no hospital, para a polícia militar, depois para os meus policiais civis, contou várias versões, estava manuseando um artefato explosivo, pelas lesões na face, no tórax, você percebe que ele estava de frente para o explosivo e bem próximo. Bem próximo. Né? Poderia ter até morrido com aquilo ali. Ou seja, numa área ali que é de tráfico de drogas, não tinha câmera nenhuma ali. As câmeras que tem, eles botam no início da rua para verificar a chegada de rivais da polícia. E também quando a gente percebe, tira. Né? Ou seja, uma história criminal, uma folha de ações criminais um pouco extensa, estava quase sendo preso. Por sorte dele, que apareceu a namorada com um vídeo que ele teria feito momentos antes da explosão. Então, ele fez aquele vídeo ali realmente espantado. Olha que botaram na minha motocicleta. Opa, então não foi ele que botou. E talvez tenha sido vítima. E foi o que aconteceu. Graças a esse vídeo, e hoje a tecnologia está aí para isso, né? A tecnologia. Para mostrar para nós as verdades que não são ditas às vezes. E quão importante isso é. Sim, né? Eu tô falando assim, até como pessoa, a importância que tem, né? A importância que tinha na nossa cidade, tem, né? Não tinha, tem. Há alguns anos atrás, a delegacia e as pessoas assim passavam meio que despercebido, as pessoas se sentiam um pouco desprotegidas e pelo fato disso ser exposto, né, porque eu acho que a gente pode colocar dessa forma, nas redes sociais, através da sua pessoa, né, através de blogs, das notícias que são dadas, as pessoas assim respiram com mais tranquilidade, estão mais em paz, né, estão transitando mais tranquilamente e isso trouxe uma paz interior até, porque tem gente que só fica em casa assistindo notícia. Sim. Então entra em pânico, né? Não tem motivo para ficar em pânico. Na verdade, por óbvio que a gente tem hoje uma enxurrada de informações, a maior parte delas é policiais, a maior parte delas com relação a crimes.
Por quê? Porque dá audiência. E a audiência É gera isso retorno. aí, é isso que eu falo. Gera retorno. Né? Mas não se desesperem, não. Às vezes o que a gente passa é para alertar a população. Porque a polícia, principalmente a Polícia Civil, que trabalha na repressão depois que o crime acontece, a gente trabalha com as consequências do crime, não as causas. As causas são as mais diversas. As causas, às vezes, são fatores extrapoliciais, mas desencadeiam em crime. Não, entendeu? mas quando essa história é contada, né, assim, nas redes sociais, as pessoas têm uma noção maior. Abre-se a mente, né? Abre-se o leque da informação e a pessoa, não, peraí. Então, a gente tem... É como se a gente andasse, cumprisse-se a palavra. A palavra diz que existem anjos, é dado uma ordem aos anjos, ao nosso respeito, para nos guardarem. Isso aí. É mais ou menos isso. Meu anjo da guarda sempre me protege. Agora eu vou fazer um pedido, voltando um pouquinho na história, né? Pode voltar. Da formação, assim, foi conquistando essa independência, aí resolveu casar. Eu quero saber. Na verdade, a independência, ela já veio, sair de casa, já veio quando eu fui para Brasília. Quando eu fui ser agente lá em Brasília. Com esse crescimento profissional. Aí eu já estava mais velho, já tinha umas economias, já ganhava melhor na polícia de lá. Tanto é que quando eu passei para delegado aqui, eu fiquei na dúvida. Pô, o salário é mais ou menos igual. Cara, eu vou voltar pro Rio, não volto. Eu ia fazer venho ou não venho. Também. Porque em termos de salário é igual. É isso que eu ia perguntar. Aí eu estava na academia de polícia aqui no Rio. Eu estava na academia de polícia aqui no Rio. E um dos diretores, Dr. Zetterman, até se aposentou. A última vez que eu soube, ele estava como assessor da doutora Marta Rocha, lá na LERJ. Ele era um dos diretores da academia de polícia. E conversando com ele me falou, ô Carlos, vou dizer um negócio que você vai decidir agora. Eu, como assim vou decidir agora? Vou te dizer uma frase que você vai decidir agora a sua vida. E sabe qual foi a frase? Né? É melhor ser martelo de prata do que prego de ouro. Aí eu, caraca, isso aí me chamou, impactou de tal forma, sem desmerecer quem tem chefe, quem é agente, sem desmerecer, mas foi assim uma metáfora daquilo que veio a ser a minha escolha. Realmente, eu vou. Mesmo que ganhando quase a mesma coisa, porque delegado em Brasília, na época, ganhava muito mais que delegado aqui no Rio. Então, minha meta seria passar no concurso lá e continuar lá para ganhar mais. Mas quando ele falou isso, eu, cara, isso aí mexeu com o meu coração. Isso aí foi impactante, né? Porque lá em Brasília a gente ganhava muito bem, né? Tinha pouco trabalho porque tinha muita gente na delegacia. E, enfim, cara, mas eu já tava ali, com a faca e o queijo na mão, já tava quase delegado, já tinha passado no concurso difícil. O concurso do Rio é bem difícil. Já tinha passado e, sabe, enfrentei uma maratona, tava só esperando acabar a academia de polícia pra ser empossado e começar a trabalhar. Aí eu decidi na hora, daquilo ali, quando ele falou aquilo ali, eu sou grato a ele até hoje, por causa disso aí. Sou grato a ele até hoje. Nunca mais tive contato. Construiu uma colocação minha aqui. Eu ia perguntar, né, se a remuneração é contento do seu efetivo. Olha, a remuneração ela é muito boa, né? Sempre pode ser melhor, né? Claro, a gente, né? como profissional, sempre quer ser acho melhor. Que em todas as profissões. Por isso que a gente corre atrás de promoção. Isso aí. Eu já estou na segunda classe, que é a penúltima da carreira, né? Há 15 anos. A gente corre atrás de padrinho, a gente corre atrás de chefe. Se vocês não sabem o que é isso, eu vou simplificar para você. Extra. Quase pra gente, né? Que tá aqui na classe baixa. A gente corre atrás de promoção há bastante tempo. E os trabalhos ajudam. Sim, claro. Entendeu? E estamos na briga aí, né? Se Deus quiser, Deus vai prover. Sempre proveu? Sempre, nunca faltou. Vai prover. Mas a remuneração é o de menos. Tanto é assim que quando eu decidi vir aqui para o Rio, voltar para o Rio, primeiro que é minha cidade natal, né? O Rio de Janeiro, tá mais perto da minha família. Então, tudo isso influenciou, né? É porque, na verdade, a capital, Rio de Janeiro, ela, de uns tempos para cá, tem ficado sustentável, principalmente para quem é policial, né? Muita violência, muita demanda, uma balbúrdia, um caos generalizado, aquilo muito me incomodava, né? E quando eu vim para o interior, vou chegar nessa parte também da vida interior, aí eu quis ficar aqui, de vez, para o interior, mesmo sabendo que seria mais difícil para a promoção, né? Por causa dos casos, são menores, mas Deus sempre também me iluminou ali, e eu peguei vários casos de repercussão, né, no interior. Né? No interior. Teve o de comedor Venâncio, teve o do estudante de medicina que atropelou a mãe em Campos, e tal cara também é da criança espancada há um tempo atrás. Ou seja,
cada lugar que a gente passa, a gente pega um caso de repercussão. Talvez não repercussão nacional ou internacional, como foi de Comendador Venâncio, mas repercussão local, de melhorar ou amenizar a dor das famílias, né? Então, isso muito nos enaltece, muito nos alegra, né? E a gente continua fazendo porque a gente gosta de fazer. É pela a gente causa, quer fazer. né? É pela causa e pela vocação. Vocação. É vocação, entendeu? Aí quando eu voltei para o Rio, como voltei, vou e volto toda hora, né? Eu fui lotado em Japeri. Primeira lotação como delegado adjunto. Tinha meus plantões lá e tal. Numa época que eu rodei muito na Baixada Fluminense também, que aí eu já era assistente em Itaguaí. Então, quando você é assistente e tem delegado adjunto de férias, o assistente de algumas tira férias nos plantões de várias delegacias. Então, eu conheci muita delegacia na Baixada Fluminense. Sim. Muita unidade ali. Passei tirando plantão, enfim, algumas eu até trabalhei efetivamente. E em Itaguaí, como assistente, fiz muito bons trabalhos também. Tanto é que a doutora Tessa já era diretora do DGPB, Departamento da Baixada, e me chamou para ser titular em Japeri. Ou seja, foi minha primeira delegacia como delegado e minha primeira titularidade como delegado. Eu voltei depois de 2011 para Japeri de novo, né, como titular. Que bacana, entendeu? Né? Em pouco tempo, em 3 anos como delegado, eu já era titular. Por causa da experiência dos trabalhos que eu desenvolvia. Os resultados. Entendeu? Né? Os resultados. Né? Eu era bem mais livre, porque não era titular, não precisava me preocupar com a administração de delegacia nenhuma. Eu estava ali para investigar e prender. Então, os resultados eram expressivos, né? Sempre foram. Modéstia à parte. Iluminado mesmo. Né? E aí fui ser titular de Japeri. Aí também já conhecia o local ali, né? E chamei para compor minha equipe. Quando você vê titular, você chama um chefe de serviço, você pode chamar alguns policiais que você já conhece e são bons para trabalhar com você. Então eu chamei os melhores. Eu chamei um cara que era bom, não é meu chefe de serviço atual não, tá? Já mudou bastante. Morava até na Baixada ali. Marcelo Pimenta. Vou deixar um abraço para ele aqui. Ele foi meu chefe de serviço em Japeri e chamei o Enoque. Trabalhava com a gente também lá em Angra. Fazia muito bem escuta telefônica. Fazia interceptação telefônica como ninguém. Um dos pioneiros e um dos melhores que nós tínhamos na época também. E aí muitos trabalhos ali, Japeri se desenvolvendo e tal. Aí teve um trabalho que foi repercussão, capa do Globo. Foi assim, projeção nacional também, né? Mas que depois acabou me jogando pro interior, né? Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente vem trabalhar com afinco. Aí me mandaram para Guarulhos. Em 2012, fui para Guarulhos, né? Um ano depois de assumir a titularidade, eu continuei titular. Então, eu fui titular de Guarulhos minha primeira vez, 2012 a 2015. Então, eu trabalhei em Guarulhos os anos todos aí, fiz bons trabalhos também. Recebi turmas novas de delegados, pessoal que está com mais ou menos 10, 11 anos aí, pessoal de 2013, né? De agente delegado, passou por mim ali também, né? Guarulhos era meio que uma delegacia escola nessa época, né? E tinha muita gente nova, e tinha muita gente que a gente estava treinando. Pois é, eu ia perguntar agora, o senhor falou que recebeu várias turmas, então tem essa coisa de mudança, de chegada? A galera que está chegando tem que ser lotada em algum lugar, né? Quando eu fui para Guarulhos a primeira vez, primeira gestão, eu fiquei 1 ano e meio sozinho. E numa época eu ainda morava no Rio. Depois que eu fui morar em Campos em 2013, né? Aí trabalhava em Guarulhos sozinho 1 ano e meio, aí veio 2013, final de 2013, a turma nova. Os delegados novos, agentes novos. Aí veio um delegado que é muito bom, né? Tipo que é o Dr. Gabriel hoje, meu adjunto ali, Sim. né? Muito bom, e hoje, até vou mandar um abraço para ele já. E hoje, delegado de referência, o Dr. Pedro Emílio, lá de Macaé. Foi meu adjunto, logo que chegou em Campos ali. Ele é de Campos, né? Aprendeu bastante ali, passou por outros delegados também. Hoje é um excelente delegado, chefiou Guarulhos também um tempo, agora está lá em Macaé com a equipe de excelência lá, muitos dos quais entraram nessa época também, os agentes ali. Então, um grande abraço para ele também, Dr. Pedro Emílio de Macaé. Muito meu amigo até hoje. Que bacana. E então é isso, a pessoa chega novo, a gente vai treinando, vai explicando, porque uma coisa é você aprende na academia de polícia, só que ali é teoria, né? Teoria. A prática é diferente, costuma falar É isso que eu chamo de prática diferente de teoria, tá, na gente? prática a teoria é outra, né? É isso aí. Entendeu? Então, essa profissão, essa coisa é forte. Ali você tá com a sua vida em risco. É. Você tá com a vida de terceiro, liberdade de terceiros em risco. Então,
tem que ser tudo muito meticulosamente passado, porque a galera nova tá absorvendo. E muito que vão levar para a vida vão aprender logo no começo. Então é isso que a gente faz aí com o pessoal novo que chega, né? E aí de Guarulhos, né? Costumo falar que o chute do capeta me jogou pro céu, lá do Rio para Guarulhos, né? Eu vou ter que soltar um gracinha. Vai anotando aí. Nossa, agora foi ótimo. Vai anotando aí os jargões, né? Meu Deus, esses jargões são fortes. Aí o chute do capeta me jogou pro céu. Conheci minha esposa, que é a delegacia do Centro de Campos. Aí comecei a namorar. 2015 a gente casou, veio o primeiro filho, o Henrique, né? Estamos juntos até hoje aí, né? Cara, que chute, bastante tempo. Que chute, cara. O gol foi no ângulo, né? Foi no ângulo, lindo, lindo de se ver, uma história realmente que mexe com a gente, é bom saber essa coisa motivacional. E eu quero perguntar algo para o senhor, porque o senhor está muito ligado a isso. Como é lidar com a população? A gente não está falando aqui do seu executar todos os dias, mas como é que é essa coisa com a população? O senhor acha que com a rede isso se torna mais fácil? As pessoas te identificam? Eu acredito que hoje, né, aqui dentro de Itaperuna, né, porque capital é outra situação. Sim. Mas as pessoas já conseguem identificar o senhor. Sim. Né? Igual eu, quando cheguei no evento, né, da Emater lá, eu falei assim, gente, ele tá aqui, na hora que eu desci do carro. Então, assim, é muito bacana isso. Como é que o senhor lida com isso? Com a população também é fácil você lidar, porque eu sou um cara simples, como eu falei. Um cara que sou acessível, que converso com as pessoas. Acessível, isso faz toda a diferença. Você tem que saber o que está se passando com a população. Isso, para investigação, é essencial. Você se colocar no lugar daquela família, daquela pessoa. Então, quanto mais próximo você tiver da população, melhor. Isso é polícia comunitária. Isso. Polícia comunitária não é o fato de você ter um informante na comunidade e tal. Não é isso. Polícia comunitária é você se aproximar da população, é você saber lidar com aquele tipo de conflito, porque é só conflito que chega pra gente. Só conflito. São brigas, são crimes. Então, a gente tem que saber... eu não tinha raciocinado por esse lado ainda. A gente tem que saber lidar com aquele conflito ali, fazer, apaziguar ali os ânimos, as partes, né? E no trato do dia a dia, é você tratar bem as pessoas. Isso aí, eu sou assim com qualquer pessoa. É no meu prédio, as pessoas que lá trabalham, minhas funcionárias, meus agentes policiais, minha esposa, pessoas que eu não conheço, cumprimento, pessoas que eu percebo que me conhecem, né? Eu sou mais um. Eu sou gente do povo. Eu vou à loteria, faço minha fezinha também. É gente da gente. Gente da gente. Eu não sou. Isso muito bom. Eu não vim do espaço, gente. Eu não vim do espaço. Né? Eu tenho um papel de autoridade, mas como eu falei, é um papel. Eu não levo o personagem pra cama. Ali, eu vou dar o meu melhor e vou fazer valer a minha autoridade. Claro. Agora, na rua, o que eu falo? Tô ali comprando sanduíche, eu gosto de lanchar na rua. Eu sou magro de ruim, né? Eu gosto de comer, né? Mas, enfim, eu trato todo mundo com humanidade, com dignidade. Percebo que as pessoas às vezes me conhecem, que cutucam as outras assim. Sim. É ele, ou então, às vezes, tô dando entrevista na rua, porque eu tenho o maior carinho, seja pelas pessoas, pelos profissionais, os advogados, tenho o maior carinho por todos eles, pessoal da imprensa. Quando eu cheguei aqui, eu criei um grupo da imprensa. Porque eu acho fundamental uma imprensa livre, uma imprensa que divulgue as coisas como elas são, sem nenhum viés, as coisas como são efetivamente. E sem preferência de ninguém, de nenhum repórter. É óbvio que a gente tem uma amizade a mais com um ou outro, porque é por causa do tempo. O tempo vai dizendo, a proximidade, as pessoas têm afinidade, vão sendo mais amigas e tal. Mas eu trato todos os profissionais da mesma forma. E assim é com as pessoas também, na rua. Tem uma boa vontade. Teve um dia, na aniversário da cidade aqui, eu estava aqui, né? Vim para receber o título de cidadão. Ai, foi tão bacana. Todo mundo acompanhou. O senhor tem noção disso, né? Já sou um cidadão itaperunense. Fico muito feliz e grato pela honraria ali a quem nos concedeu. E participei de algumas festividades. Algumas eu estava de terno, estava ali como autoridade. Outras eu botei uma bermuda, fui andando pela rua com minha esposa, né? Fui fazer um lanche, jantei, fui pra festa. Uma pessoa normal do povo,
Só que algumas pessoas te reconhecem. Te Aí vinham te reconhece. abraçar, pô, doutor, parabéns, bom trabalho que você está fazendo lá, isso aí, vamos pra cima, aprende mesmo. Eu ficava até sem graça, né? Porque, caraca, será que um Meu bandido Deus, me alguém vai reconhecer? ouvir. Se ouvir, Né? é, Mas também não tava de bobeira, né? Também nunca fui de claro, bobeira, não né? tem como. A gente trata as pessoas com urbanidade, com dignidade, né? Com carinho, mas tem que ficar ligado, O né? tempo A gente todo. não pode dar mole, assim, a gente é policial, pô. É A gente é isso aí. policial. Tá A gente ligado. não fica de costas É. pra rua, jamais. Jamais. Então é isso, o trato com a população é sempre o melhor possível, né? Eu trato todo mundo bem, porque eu gosto de ser tratado bem, né? Como você falou ali que eu respondo Instagram, cara, pra mim é normal eu responder Instagram. O anormal é não responder, deixar a pessoa no vácuo. Sim. Graças a Deus, né, a maior parte dos comentários são bacanas, são Muito elogiosos, positivo. são positivos. Quando tem hater, eu finjo que nem ouvi. Não é comigo, deixa o cara falar à vontade. Quanto mais de ibope você der pra ele, mais ele vai ficar falando, enchendo o saco. Então, né, ignora, ignora. E a gente bate em cima dessa tecla. Semana passada nós tivemos aqui com um político e eu falei que essa acessibilidade era necessário. Necessário. E eu fico me perguntando como ampliar isso. Por quê? Porque e o senhor trouxe isso de uma forma muito natural, fazendo vídeos esclarecedores, Sim. né? Dessas notícias boas, dos casos que são apurados, de que forma que aconteceu, essa colocação. O povo quer saber, O povo quer né? saber. E que fique esse norte aí, esse gancho, né? Que alguém fique alerta com isso, porque eu falei sobre isso aqui em questão de política, em outras áreas, dessa verdade Sim. que é exposta, né? Quanto mais de verdade, melhor eu acho que o resultado. Quanto mais transparente você for, menos você é indagado sobre as coisas. Tem algumas coletivas de imprensa que eu falo, mas eu falo tão esclarecido, de forma tão transparente, que eu chego ao final, alguém mais alguma pergunta? Ninguém tem mais pergunta. Acabou com o meu esboço. Claro. Eu fiz um esboço pro senhor, entendeu? O senhor... Não, mas fica à vontade, eu tô aqui para ser sabatinado. Não, mas o bacana é justamente isso, é a gente se sentir assim, à vontade, porque era uma coisa meio inalcançável. Jamais, né? A população nunca imaginaria que poderia apertar a mão de um delegado numa festa da cidade. Então anota outro aí, que esse aí quem falou foi meu sogro, tá? Tá. Meu sogro, o pai, um abraço pra família. O seu João, ele é um português, né? Diga. Tá aqui no Brasil há muitos anos, né? A Suelen é a terceira filha. Suelen, um beijo pra você. Você é linda, tá? Amei te conhecer. Você será a próxima. E ele é uma pessoa muito comunicativa, foi comerciante, trabalhou no Baú da Felicidade. Meu Deus! Foi representante do Baú da Felicidade na época, Bacana. Há muito tempo aqui, Campos, ali região Norte Fluminense, Espírito Santo. Uma pessoa que, onde chega, faz amigos. E tem uma coisa que eu aprendi com ele, para você anotar aí, que é o seguinte... Quem não vive para servir, não serve para viver. Meu Deus. Então, esse ditado dele, isso aí, a gente leva como um mote de vida. A gente está aqui para servir. O nosso papel é de servidor público. A gente é policial, a gente faz valer nossas prerrogativas como policiais. Agora, a gente está aqui para servir. Eu falei isso, eu fiz Simples um vídeo, assim. Eu fiz um vídeo, sabe, nas minhas redes. É claro que a minha rede não tem, né, o mesmo glamour que o seu. Brincadeira. Que isso? Não tô dizendo. Mas o que acontece? Eu falei sobre essa questão de liderança, porque de verdade é uma vocação. Então, se a pessoa tem mais ou menos um senso, você não tem paciência, se você não tem noção, não tem um emocional para poder lidar com gente, meu irmão, vai procurar uma outra profissão para poder você lidar. Sim. Se você não tem paciência para poder recepcionar uma pessoa, né? Igual o senhor tem lá todo um administrativo, tem uma pessoa que fica lá, né, no balcão para poder, né, receber a demanda que às vezes chega ali no momento, porque nem tudo vocês vão. Tem pessoas que vão até o local, até a delegacia para poder fazer algum tipo de queixa, denúncia, não sei. Mas assim, quem tá ali, ele tem que saber lidar com gente. Se não tem paciência, se não tem vocação, se não tem pelo menos a boa vontade, meu irmão, mete o pé, vai fazer outra coisa da vida. Mas você pode ter certeza que lá na delegacia, muitos se espelham em mim. Sem me gabar, tá? Eu tô falando, se espelham porque eu
dou esse exemplo. Eu sou acessível, quem chega, ela quer falar comigo, vai falar, entendeu? Respeito todo mundo, se der pra resolver, resolvo, se não der, explico por que não, entendeu? Então é assim, né? E cada um Se ali tá no desdobra. papel que sabe fazer. Então tem o policial que é tido porra de bomba, que vai pra rua enfrentar bandido, tem as meninas que são da violência doméstica, que trabalham com casos de violência sexual contra menores, tem as pessoas que trabalham na parte administrativa, recebem documentos, tem que fazer trâmite de objetos, bens apreendidos. É muito difícil, isso é muita responsabilidade. Sim. Entendeu? Tem que lidar com veículos, liberação de veículos, encaminhamento para perícia, tem de tudo um pouco. Tem o pessoal do plantão, que está ali às 24 horas para atender as ocorrências, tem de tudo. Tem pessoal que trabalha com a nossa mídia, marketing da delegacia, tem que ter. Tem um chefe de serviço que organiza as equipes ali, escala de serviço, que faz operações. Tem quem trabalha com a inteligência, que faz essas investigações mais aprofundadas, vê a vida da pessoa, revira do avesso. Tem os inquéritos policiais, estelionato, etc. Tem de tudo um pouco. E cada um deles tem um talento. Sim. Que até que está ajudando na obra ali agora da delegacia. Que né? Às vezes não tem o talento para lidar com pessoas, mas lida com as coisas muito bem. Sem dúvida. Então, assim, é se enquadrar, Sim. né? É a questão de você fazer a escolha certa e entender qual a sua vocação, de Sim. fato, né? E a gente viver dessa forma, arrancar a máscara, né? Isso aí. Viver de verdade. Pô, seja você. Seja você. Seja você mesmo. Nossa. Entendeu? Não fique criando... Eu ia pedir até uma palavra pra gente encerrar, mas aí... Já tá encerrando? Já tá encerrando? Não, mas faça essa colocação, porque foi tudo um aprendizado, foi tudo uma palavra motivacional e de transformação, sim, de caráter, sim. Porque tem coisas que a gente nasce. Sim. E essa questão de caráter, essa questão de personalidade, são coisas que a gente vai trabalhando a longo prazo, sim. Mas já nasce com a gente. Já nasce com a gente e vai aperfeiçoando ao longo da caminhada. E tem um outro ditado que eu acho legal também, né? Que assim, é simples. Eu vou virar a página aqui, tá, gente? Vai escrever um diário, né? Cada dia com uma mensagem legal, né? O diário de Priscila Amara. É isso aí. Né? Bacana. Gracinha, doutor. Isso aí foi quando eu estudava, na época, eu lembro bem do professor, um juiz federal, dava aula de direito ambiental, Ilan Presser, ele fala que a caminhada se faz ao caminhar. É pequeno, mas é profundo. É simples, mas tem uma profundidade imensa. A caminhada se faz ao caminhar. Você não sabe o que tem pela frente, mas você tem que caminhar, tem que prosseguir, tem que continuar. Se tiver obstáculos, ultrapasse os obstáculos, né? Se não der para superá-los, desvie deles. Faça como a água, vai desviando. E por aí vai. A vida é isso. A vida é um eterno caminhado, é um eterno aprendizado. Você está aqui como aprendiz, né? Mas hora você ensina, hora você aprende. E assim, a vida é assim. Se as pessoas tiverem essa sutileza de entender o que é a vida, né? Fica tudo mais fácil, mais simples, né? E é assim que a gente leva a nossa vida. E uma pergunta simples. O que o senhor está achando da gente aqui de Itaperuna? Uma gracinha. Sinceramente, eu tô... Por quê? Porque o senhor chegou arrebatando o coração da população, né? A população daqui realmente é muito acolhedora, como fala no portal ali. Eu tô aqui só há 6 meses, gente. Parece que eu tô há muitos anos. Exatamente isso. Quando o senhor falou que estava em 2024, o senhor estava em Guarulhos. Minha segunda gestão em Guarulhos. Então, pois é. Tava em Campos, né? Campos. E eu falei assim, gente, peraí, nós estamos em 2025, então não fez um ano ainda. Não fiz um ano. Eu cheguei aqui dia 15 de janeiro. Parece que tem 100 anos que a gente tá lidando com o senhor. A gente vai publicar essa semana aí o balanço dos 6 meses, né? Porque eu fiz dos 90 dias, 100 dias de gestão, né? Sim. A gente vai gravar depois um vídeo aí com os números, é bem bacana. Bacana demais. Enfim, a gente tá há pouco tempo, mas tanta coisa que a gente já fez, né? Mas todo lugar que a gente vai, a gente faz isso. Olha só que loucura. Se o senhor acha que tá bacana, imagina pra gente, que não tinha nem noção do que acontecia. Eu fico feliz em poder ajudar, fico muito feliz pela receptividade das pessoas aqui no município. As pessoas estão gostando. Nunca me senti tão abraçado assim. Muito obrigado pelo senhor ser quem o senhor é. Pela sua família, a gente só tem a agradecer, né?
eu comecei agradecendo e eu vou pedir o senhor para poder dar uma palavra final, porque a gente tem um tempo aí, mas a gente eu ficaria ouvindo muito mais, porque eu falei que Deus me deu essa oportunidade de um podcast, desse espaço maravilhoso, usou a vida do Bruno como canal, mas o que eu tenho aprendido aqui tem me motivado todos os dias a ser alguém melhor, uma pessoa melhor. E o senhor pode ter certeza que não é bajulação, porque eu também sou muito ciente, nunca precisei disso na vida, mas é um reconhecimento. A Bíblia me ensina a dar honra a quem tem honra. Então, o senhor tem sido honrado, o senhor pode ter certeza que é por merecimento. Eu só tenho a agradecer, como sempre faço. Como eu disse antes, a gente olha para a vida de algumas pessoas, você vê que você não tem problemas na sua vida, né? Quem participa de grupo de oração, você chega lá de um jeito e sai de outro, muito pelo coletivo. Você sabe do que eu estou falando. Sim. Muito que a gente vivencia no coletivo, você acaba amenizando e a sua vida fica mais leve. Então, eu procuro fazer isso na minha profissão. Os problemas que me trazem ali, eu não maximizo, muito pelo contrário, eu tento canalizar e resolver. Graças a Deus, a gente resolve, a maior parte deles, alguns são insolúveis, não depende só da gente, a gente faz o nosso melhor para resolver. Mas nem sempre a gente consegue, né? Quem vê palco não vê bastidor. A gente sabe muito bem que nem sempre a gente alcança o resultado que a gente queria, mas a gente é feliz pelo resultado que a gente alcança. Isso por si só já é um prêmio. E quando tem o reconhecimento da população de onde você trabalha, cara, não tem preço. A população é que é a senhora de tudo. A população sabe o que é melhor para si. A população que é soberana. O povo é soberano. O povo, né? E o ditado diz, a voz do povo é a voz de Deus, né? A gente procura fazer o nosso melhor, a gente tenta fazer o nosso melhor. Papai do céu também abençoa, porque tem coisas que às vezes estão fora do nosso alcance, mas acaba aqui no nosso colo já resolvido. A verdade é essa, né? Nós não somos super-homens, não temos pretensão de ser, mas o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer. Você pode ter certeza, a população daqui pode ter certeza, né? Sou muito grato, muito feliz, muito honrado pelo título que recebi, cidadão itaperunense. Nunca tinha recebido antes. Com louvor, né? não. Nem da minha própria instituição recebi qualquer medalha, qualquer gratificação, condecoração, e daqui eu recebi. Então, eu já sou feliz por isso, né? E por todas as mensagens que mandam pra gente nas redes sociais, no Instagram, gente, é gratificante. Pessoas que você nem conhece pessoalmente, sim, mas que praticamente te elogiam, falam com você todo dia, fazem parte daquilo ali. Indireta, mas... Isso é muito gratificante, entendeu? Isso não tem preço. Pessoas que gostam de você pelo que você é. Né? Então, são pessoas verdadeiras, né? Como eu sou. Então, para mim, também o que eu estou fazendo aqui é uma troca de experiência, como é o nome do canal, do programa aqui, né? Como eu falei, a gente ensina, mas a gente aprende bastante também. Entendeu? Com certeza. Eu queria até que tivesse mais tempo de falar mais coisas. A minha história eu parei ali depois em Guarulhos, primeira gestão, mas tem muito mais delegacia. Eu imagino, a gente vai marcar episódio, como é que é? Parte 2, né? Parte 2, parte 2. O Bruno tem perguntas. Pode fazer, Bruna, manda lá. O Bruno é pimenta, tá? Mas a gente tá aqui pra isso. Tá firme. Não, a minha tá light. Tá light? Tá bem light. Que gracinha. O doutor, ele sabe muito bem o que acontece na criminalidade aqui de Itaperuna. Não é verdade? Sim. Tem tudo na conta. Com quem que o itaperunense tem que tomar cuidado hoje em dia? Cara, eu olha, isso também. Na verdade, o itaperunense, assim, não só o itaperunense, mas qualquer pessoa, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo, né? Infelizmente, é isso. A gente não sabe de onde vem. A gente não sabe de onde vem o crime, nem o criminoso. As pessoas hoje não têm cara de criminosos. Não tem estereótipo de criminoso. Antigamente era muito fácil identificar. Entendeu? Alguns costumes que existem no interior, né, tem que ser revistos. Exemplo, deixar carro aberto, com a chave dentro, né? Essa madrugada mesmo, ligaram para mim, o doutor Gabriel não tinha voltado ainda, então eu estava de plantão. Uma mercearia, o caminhão passa na madrugada, deixa os gêneros alimentícios na porta,
ninguém pega, mas aí passou um larápio, foi tentar pegar um saco de batata, o policial militar de folga estava passando, rendeu, prendeu ele, foi preso, por óbvio, né? Então são costumes que hoje em dia as pessoas têm que ter muito cuidado. Não é só com traficantes da comunidade, violento. Aqui pouco tem roubo, né? Mas tem furtos, né? O estelionato também é um golpe que vem crescendo muito, né? Principalmente, eu participei até de um evento com a AB, doutora Cláudia lá, falando sobre o golpe do falso advogado, como as pessoas deviam tomar cuidado, ter cautela, não acreditar levianamente em tudo aquilo que falam, que vem nas redes sociais, passa a mão no telefone, liga para a pessoa antes de fechar qualquer negócio, fazer qualquer transação, não sai depositando nada para ninguém que você não conhece, desconfia, pessoas que são as beneficiárias, mas a conta é de outro, ou seja, essa maluquice toda não dá para acreditar levianamente. Então, pare e pensa. É igual o trilho do trem ali. Pare, olha, escute, né? Para, respira, vê bem ali, procura uma ajuda de um familiar. É isso aí. Porque o estelionato hoje é um dos crimes mais recorrentes e mais lesam as pessoas. Tiram dinheiro, às vezes, economia de uma vida, entendeu? E para você resgatar isso é uma dificuldade imensa, porque são pessoas que são laranjas, emprestam contas, pessoas que são de outros estados, dificulta mais ainda a investigação. Enfim, quadrilhas especializadas, às vezes até mesmo robô ou CPF de pessoas mortas. Enfim, é muito dificultoso. Então, todo cuidado é pouco. Se tivesse que dar uma dica de um crime só, o cuidado é o estelionato eletrônico. Muito cuidado, né? Mas o cuidado tem que ser para tudo. Para tudo. Né? Não é? Diz a Bíblia, orai e vigiai. É isso aí. Vai orando, mas vai vigiando também. Eu vou contar um fato aqui, já começo pedindo perdão, porque meu pai é militar. Reformado há muitos anos, caiu num golpe aí um dia desse de construtora, alguma coisa assim. Ele de uma cidade para outra, né, e tal, e ele ficou muito chateado. Eu falei assim, mas é brincadeira também, né, o senhor confiar nesse ponto. Ele falou assim, não acho mais. Eu falei, claro que não vai achar, né, pai? Mas assim, meu pai é de uma outra época. Sim, isso que eu ia falar. As pessoas normalmente caem, os idosos, porque são de outra época, na época que a palavra valia muito, na época que a palavra tinha muita força. Hoje, a palavra e nada é a mesma coisa, entendeu? Então, as pessoas são pessoas que estão confiam. cada vez melhores nisso. Sim, os golpes são cada vez mais aprimorados, mas o enredo que muda. O enredo é que muda. O que não muda é a ganância dele e o olho grande, às vezes, né? Da pessoa que é vítima. Porque às vezes sempre tem uma promessa de vantagem, alguma situação muito vantajosa. Muito. Né? Quando é esmola demais, desconfia do santo. Essa aí, o pessoal aqui do interior, essa já a gente sabe. Não tem. Mas às vezes não pratica isso, mesmo sabendo. Fala isso todo dia, às vezes, dá dica para as pessoas. Não faça nada por impulso. Fazer por impulso, você não toma decisão. Você simplesmente reage àquilo ali. E o golpista, ele faz aquele enredo todo ali para você entrar naquela trama, se envolver por aquilo ali e acaba caindo. E então, é claro que não eles se vão deixa se envolver. especializar. Sim. Assim como o senhor disse para nós, que continua estudando, continua pesquisando todos os dias, é um aprendizado na vida, né? Sim. Também é assim. Sim. Então, com certeza, esse outro lado também, né? Com certeza também é um aprimoramento, né? Uma evolução. Os golpes, eles mudam de roupagem, né? Mas continua sendo golpe. É golpe. Na essência é golpe. Doutor, infelizmente mesmo, né? Nós vamos ter que partir para o encerramento. Deixa uma palavra para nós e que seja alcance não só de Itaperuna, mas o senhor tenha certeza que, assim, nós também em pouco tempo conseguimos alcançar assim, bastante seguidores, né, na nossa rede. Uma palavra não só para Itaperuna, mas toda a região, os lugares onde o senhor passou, porque vai alcançar. Olha, eu passei com certeza. por muito lugar aqui, hein? Trabalhei em Taucara, Cambuci, São Sebastião do Alto, muitos lugares, São Fidélis. A palavra é uma coisa simples, né? Por mais que tudo pareça estar perdido, ainda existem pessoas boas no mundo, né, em que você pode confiar e se socorrer. Basicamente isso. Respira, né? Nem tudo está perdido. Né? Respira. Nem tudo está perdido. A nossa palavra é gratidão. Obrigado por tudo, tá? Por essa atenção, pela dedicação, tá? Por ser quem o senhor é. A gente agradece a Deus por tudo. Pela sua pessoa, pela sua profissão, pela sua família. Em tudo existe gratidão.
e creia que o Senhor, tanto o Senhor quanto a sua casa, estão realmente protegidos, né? Assim como nos protegem. Amém. E isso tudo, gente, é uma gracinha. A gente vai ficando por aqui e vamos marcar uma próxima e depois a Suelen vem. Ó, beijo, gente. Fica com Deus.